Shalom! Bom estar aqui outra vez, a gente podendo sempre compartilhar da palavra de Deus, né, do Tanakh, dos livros da Nova Aliança também, mas sobretudo a gente poder nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras nas suas línguas originais, né, no hebraico e no aramaico, que traz uma riqueza muito grande de conhecimento, nos faz vislumbrar coisas ali que estão muitas vezes ocultas a um olhar, tanto um olhar despercebido, como também intencionalmente, às vezes está oculto ali para que mais tarde só se pudesse perceber isso, né? Então hoje eu vou falar sobre o livro de Esther e sobre a festa de Purim, que é iniciada no livro de Esther. Então lá no capítulo 1, versículo 1, né, diz que nos dias de Ahasverosh, né, que está na Bíblia de vocês, ele está como Assuero, né, reinou desde a Índia até a Etiópia, e sobre 127 províncias, ou seja, ele tinha 127 nações debaixo do jugo dele, né? Ele era rei sobre 127 nações, então era um reino enorme, gigantesco, né? Esse Ahasverosh, ele nos diz o texto aqui, se der continuidade para a leitura, eu convido você a ler aí na sua casa. Ele resolveu fazer um banquete que durou 180 dias, e nos diz a tradição de que ele chamou a rainha Vasti para desfilar, né, para os seus príncipes, para os seus escolhidos, né, convidados, né, para esse banquete real. Ele já estava, o texto nos fala que ele já estava até, vamos dizer assim, bêbado de tanto vinho e bebida, né? E ele queria que a rainha, então, Vasti, desfilasse nua. Isso na tradição, você não vai encontrar isso aqui no texto das Escrituras. Então, na tradição, ela se nega a fazer esse tipo. Existe outra emenda na parte da tradição também, nos livros dos sábios, que falam que ela estava com uma doença de pele e ela não quis ir por causa disso. Bom, de qualquer maneira, isso enfureceu a Ahasverosh, e ele buscou conselho, né, com seus conselheiros, e acharam melhor depor a rainha e escolher uma outra que fosse ideal para o rei, então, né? Porque, claro, imagina, se a própria rainha não obedece ao rei, quem é que vai obedecer, né? A ideia era essa. E aí ele vai proclamar um edito onde se vai buscar mulheres, donzelas, moças lindas, e que vão ser tratadas durante um período de um ano para então se apresentar ao rei e ele escolher quem ele seria então a sua eleita para ser a rainha, né? E nós sabemos que a Hadassa, né? A Hadassa ela era a Esther, né? A Hadassa ela era linda e era judia, né? E eu vejo como a história vai confluindo, ou como diz alguns, né? Vai conspirando, só que aí no caso é uma inspiração divina, né? Para que as coisas aconteçam como Deus quer. Então, vejam bem, ela cai na graça de beleza, né, de encanto, né, e ele vai se encantar por ela e vai ser então a escolhida para ser a rainha. Pô, imagina, vai ser a rainha sobre 127 nações. Talvez você não tenha se dado conta disso. Ela vai reinar, né, com o seu rei, Ahasverosh, sobre 127 nações. Então o que nós vamos percebendo aí aqui? Ela vai ser uma rainha poderosa, poderosíssima, e era judia. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente concentra a ideia nele e não presta atenção em quem ela é, né? Então a rainha Esther, ela vai ganhar esse nome, né? Seria um nome persa, mas é muito interessante que aí você já se ligue que em hebraico Esther, né? Seria um seter, só que com som de cedilha na frente, né? Assim, Esther.
Esse Esther, se você olhar no hebraico, você vai ver que significa segredo, oculto, algo que se quer guardar, esconder, né? Então o próprio nome dela, já passado para o persa, mas escrito em hebraico, já vai nos dar uma pista aí. O nome Esther significa oculto, segredo. E por que tem esse nome? A gente vai ver isso no desenrolar da nossa narrativa aqui. Por quê? A história de Esther, ela remonta a mais de 2.500 anos atrás. Então ela vai ter dentro do livro dela ali, do escrito dela, da Megilá, né, do rolo de Esther, o rolo antigo, os rolos mais antigos vão se perceber que, para você ter uma ideia, assim, todas as letras em hebraico são sempre do mesmo tamanho, né, na mesma altura, são lineares, se você passar os olhos é tudo certinho, né? Mas dentro do livro de Esther existem algumas coisas que são diferenciais, né? Então nós consideramos os filhos de Amã, o inimigo do povo judeu, 3 desses filhos, as letras vão estar, uma letra em cada nome desses 3 filhos vai estar com um tamanho diferenciado. Como se alguém quisesse passar uma informação para frente, no futuro, que ficasse ali oculta ao olhar, ao primeiro olhar, né? Então, eu não vou colocar aqui o nome dos filhos, mas um dos filhos, a gente vai ter a letra Tav, em pequeno, né? É a Parshadanta, né? Um dos filhos ali vai estar com a letra Tav pequenininha em relação às outras letras, né? O outro filho, o Shin, em hebraico, vai estar também igualmente pequeno. Então você imagina o nome ali dele, do outro filho, e a letra menor ainda que as demais. E num terceiro filho de Ramã, nós vamos ter o Vav, que vai estar também menor. E ainda nós vamos ter um Zain, que vai estar também modificado, né? Vai estar reduzido. Então a ideia seria o seguinte: se todas as letras em hebraico são escritas linearmente, com a mesma altura, tudo certinho, por que se escreveu exatamente essas letras, especificamente, de tamanho diferenciado, ou seja, estavam menores que as demais, né? Tem que ter alguma explicação, né? Então, quando se vai... Você sabe que em hebraico, as mesmas letras do alfabeto hebraico, elas têm correspondentes em número, né? Ou seja, não existem números em hebraico, são as letras do alfabeto que têm também valores numéricos. Então, quando a gente pegasse essas letras que eu falei aí, né, do Tav, né? O Tav, ele tem valor 400. Então, se você ir somando agora aí, tá? Depois nós temos o Shin, né, que eu falei, né, no segundo filho ali que estava com a letra pequena. O Shin tem valor 300. Tá? E no terceiro filho que eu citei, o Vav, que estava com um tamanho menor. E o Vav tem valor de 6. Mas eu também citei que nessa mesma linha tinha um Zain que é valor 6, que também estava destacado. Então, se nós pegarmos essas letras que estão destacadas aí no Megilá de Esther, no rolo de Esther, e colocar seus devidos valores numéricos, né, nós vamos ter o Tav com o valor de 400, o Shin com o valor de 300 e o Vav com o valor de 6, né, e o Zain com o valor de 7. Então, se nós olharmos, nós teríamos o ano, né, a questão do sexto milênio, tá? Então, 5.000 e alguma coisa é o sexto milênio, tá? Então, se nós colocássemos transcrevêssemos para um ano, nós teríamos o ano 5.707, né, o sexto milênio, mais a soma dos outros valores que eu falei, 400, 300 e o 7, né, 707, e então nós teríamos 5.707. Nós sabemos que no hebraico nós usamos a contagem dos anos diferente do ano gregoriano, né? Então, por exemplo, se nós fizéssemos a relação de 5.707 com o ano gregoriano, para sabermos que ano que ele corresponde, nós teríamos 1946. E aí você vai pensar, o que aconteceu em 1946? 1946, vejam só que interessante, foi o julgamento e a sentença lá
dos 11 nazistas que cometeram barbaridades, crimes de guerra, o holocausto, o extermínio de judeus, né? E esses 11 são condenados à forca. Presta bem atenção aqui, olha os paralelos. Esses 11 condenados à força, um se suicida. Ficam 10 para serem enforcados. Se a gente olhar nos textos de Esther 8 e 9, nós vamos ver, muito interessante, que Amã tinha 10 filhos. E esses 10 filhos também vão ser enforcados. Por quê? Quando o Amã tinha um ódio tão grande dos judeus, que ele queria exterminar os judeus. Isso na época da Pérsia, lá que Esther era rainha. Ele tinha um ódio tão grande dos judeus, que ele queria exterminá-lo. Por que esse ódio ele veio à tona ainda? Porque num certo momento ele saiu todo pomposo, com anel real, com cavalo, com as vestes reais, Amã, porque foi honrado pelo rei, né? E ele exige que todo mundo se incline diante dele. E Mordecai, que é o tio de Esther, ele se nega a fazer isso, porque isso seria uma forma de adoração, e Mordecai, ele não vai concordar com isso, não se dobra diante dele. E ele avulta mais o ódio dele ainda, sabendo que Mordecai era um judeu. Então, ele pensa não só em fazer mal ao Mordecai, mas ele já pensa de uma maneira ampla. Vou acabar com todos os judeus, esse pessoal não presta, tem que ser exterminado. E ele vai lá e já vai estabelece a construção de uma forca com mais de 25 metros de altura, mais ou menos 25 metros de altura, para enforcar Mordecai nela. E aí o que acontece? Ele tem 10 filhos e uma filha. Quando Mordecai avisa a sua sobrinha, Esther, de que há um decreto, foi assinado pelo próprio rei, porque o Amã propôs para o rei, né, a Ahasverosh, que se fizesse um decreto que todo aquele que não se inclinasse, assim, né, seriam mortos. Ele queria atingir especificamente os judeus, né? E essa era a intenção dele. E aí o rei Ahasverosh não tinha por que desconfiar de nada, deu o anel, ele selou lá o decreto e os correios levaram para todas as 127 nações. E aí nessas 127 nações, começaram o pessoal oba, vamos matar os judeus, vamos exterminar esse povo que é diferente, que é monoteísta, que crê num Deus só, que eles chamam de Adonai, né? Vamos eliminar essa gente toda. Todo mundo sente aquele desejo a fluir de matança, de extermínio de judeus. Isso há 2.500 anos atrás, mais de 2.500 anos atrás. E aí o que acontece? A Esther, então, ela propõe um jejum, ela sabe que ela está numa situação limite, né? Ou para ela poder falar com o rei, ela precisaria da permissão desse rei, Ahasverosh, para se aproximar. E ela resolve, eu vou tentar me aproximar de qualquer maneira, se eu for morrer, que eu morra, porque ninguém podia se aproximar no pátio real sem a permissão dele, né? E ela se aproxima, só que ele amava a rainha. E ele pergunta, o que você quer, minha rainha? Aí ela começa a bolar uma ideia. Eu quero fazer um banquete, gostaria que convidasse Ramã. Pode fazer o banquete, então eu convido a Ramã. Aí ela faz o banquete, o Ramã veio, o Ramã está achando que está lá por cima, né? A própria rainha, Esther, me chamou, mas ele nem sabe que a Esther era judia. E aí ela propõe de novo um segundo momento, né? E o rei autoriza, não, pode fazer o segundo banquete. Aí ela vai lá e fala, vem, e aí ela pediu pro Mordecai, o tio dela, apregoar um jejum, é chamado jejum de Esther. É um jejum que até hoje Israel, que os judeus, né, apregoam e fazem, né, o jejum de Esther. E aí o que acontece? Do dia 13 para 14 de Adar, do 13º dia para o 14º dia de Adar. Aí o que acontece? Ela pede que se faça esse jejum, obviamente jejum é para se alcançar essa graça divina, né? Você note que o livro de Esther não tem uma única vez a palavra Adonai, Deus, escrito ali, mas tudo está muito subentendido, né? Os nossos sábios dizem que toda vez que está o nome rei Ahasverosh, se trata do Ahasverosh, mas quando a palavra rei está isolada, se trata de Deus, é uma maneira de ocultar os detalhes ali, né? Aí
ela nesse outro banquete, ela tá triste, e o rei pergunta: o que está acontecendo que você está com esse teu semblante assim, tal, né? Pede o que você quiser, te dou até metade do reino, uma força de uma expressão de dizer isso, né? Ela disse: esse malvado, a Haman, ele propôs o extermínio da minha raça, do meu povo. Aí o rei ficou chocado, né? Imagina, vai destruir a família da minha esposa, as pessoas que têm ligação com ela, e ele se retira momentaneamente enfurecido. E aí o Haman se dá de conta que a situação dele está meio perdida ali, e ele vai para o divã onde a rainha está deitada para implorar o perdão dela, a ajuda dela. E o rei, quando olha, enxerga ele no divã, ele pensa: o quê? Agora, além de ele querer matar o povo da minha esposa, ele está tentando abusar da minha esposa aqui na minha frente, no Palácio Real. E aí o eunuco olha, fala: assim, tem uma forca que ele mandou construir para Mordecai, e o rei já tinha ciência que Mordecai tinha sido um homem que tinha salvo o próprio rei, Ahasverosh, de ser assassinado por dois eunucos, né? Então veja que está tudo se ligando, né? Pô, o Mordecai é um herói, salvou o rei da Pérsia. E aí o Haman quer matar o Mordecai e o povo todo da rainha Esther. E aí ele vê aquela cena, ele deduz que ele está tentando abusar, e os eunucos que são ali servos de Ahasverosh dizem: olha, o próprio Haman fez uma forca lá de 25 metros de altura para enforcar o Mordecai. Ele disse: então enforca esse sujeito lá. Pega o Haman e enforca o Haman lá. E aí, e também é dado ordem para destruir a casa dele, matar a mulher, matar os filhos todos, né? E aí a nossa tradição diz que a filha, né, que não é citada, né, tem o nome dos 10 ali, dos 10 filhos, mas a filha não é citada, que a filha teria se suicidado diante dessa situação toda. Só sobrou 10 filhos. Né? Olha só que interessante. Aí eles morrem, né, são mortos. Aí a rainha ainda fala pro rei: anula esse decreto. Ele disse: eu não posso anular um decreto real. Mas está aqui meu anel. Faz o que tu quiser, decreto o que você quiser, e sela com o meu anel que há de se cumprir. Aí ela falou: olha, então é o seguinte, vou dar a autorização por todos os judeus nos 27 nações que estão sob o jugo da Pérsia, se defendam dos seus inimigos. E olha o que acontece, que interessante, né? Os correios saem avisar, o povo judeu se anima com aquela situação, que ele vai poder pegar em armas e se defender. E a maior parte das pessoas nessas 127 nações, elas começam a se dar de conta. Nós já vimos isso na história. O povo de Israel sempre foi um povo vitorioso, vencedor. O Deus deles sempre dá um jeito de inverter as coisas, e eles saem ganhando. E eles começam a ter um temor muito grande. Então diz o texto que muitos se fizeram judeus. É interessante que, se você olhar, vou colocar aí do lado aí as expressões, ao se fazer judeus, não querem dizer necessariamente que eles adotaram a Torá e adotaram Adonai, mas eles muitos se camuflaram. Eles: olha, eu prefiro ficar do lado deles, né, do que eu morrer depois. Então se judaizaram, vamos dizer assim, né? E essa é uma grande diferença para a gente entender que uma coisa é você ser judeu, outra é você se judaizar com propósitos enganosos, né? Bom, aí o que acontece? No dia 13, que seria o dia do extermínio do povo judeu, há uma inversão histórica. E o povo judeu vence os seus algozes, aqueles que viriam para exterminá-los. E aí, dia 14, a rainha Esther diz: olha, celebre uma festa da sorte, né? Que a sorte foi lançada sobre o povo judeu e nós vencemos, que é a festa de Purim. Né? Em hebraico, Purim teria essa ideia da sorte lançada sobre o povo de Israel. E essa festa ela é comemorada até nos dias de hoje. É uma festa muito alegre. As crianças gostam, porque as crianças usam máscaras, o pessoal usa dois tipos de roupas, uma sobre a outra, porque a ideia é a seguinte: a ideia dessas máscaras, das festas, é que não dá para se distinguir
os justos dos injustos naquele momento ali, né? Até que caem as máscaras e vão se ver quem são os justos, né? Os judeus e os que estavam disfarçados de justos. Essa é a ideia da festa. É uma festa muito animada, se bebe muito, se pode beber até cair nesse dia, né? Se bebe muito vinho, porque é dia de muita alegria, é dia de celebração da vitória, de que o povo de Israel conseguiu, naquela época, não ser exterminado. Depois a história vai se repetir com Hitler tentando, né, exterminar o povo judeu. E aí qual é os paralelos? Que eu falei, né, 5.707, 1946, aqui são 10 pessoas que morreram, e aqui na época de Hitler 10 vão ser mortos. A rainha Esther pede que esses mortos sejam enforcados. E é estranho, mas já estão mortos. Aí ela diz que eles sejam amanhã enforcados. Ela faz esse pedido ao rei, e o rei manda cumprir. Que eles sejam enforcados amanhã. E aí esse amanhã, em hebraico, tanto pode ser amanhã depois de hoje, imediatamente depois de hoje, como pode ser um amanhã lá no futuro, que não aconteceu ainda. Então, os sábios judeus entendem que esse amanhã foi profético. Lá no futuro, de novo, a história se repetiria. E que eles seriam enforcados. 10 aqui, 10 lá. E aí é interessante, eu vou pegar o nome do alemão aqui, para vocês terem uma ideia. Julius Streicher. Julius Streicher, nome do alemão. Então, no dia 16 de outubro de 1946, ele vai ser enforcado, penalizado pelos crimes de holocausto. E aí o júri pergunta, né? O pessoal que está julgando ele pergunta, diga seu nome. Ele diz, para que eu vou dizer meu nome? Vocês já sabem. E aí eles insistem, diga seu nome. Ele diz, eu sou Julius Streicher, mas eu sei o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão repetindo, está se cumprindo, melhor dizendo, Purim. Aí ninguém entendeu nada o que ele quis dizer com isso. Mas de alguma forma ele sabia que o que estava acontecendo ali era exatamente o que aconteceu há 2.500 anos atrás. A história estava se repetindo e ele tinha consciência de que ele era como se fosse um dos filhos de Ramã, que estava sendo sentenciado à forca por causa do mesmo desejo daquela época, o extermínio do povo judeu. E o povo judeu foi vitorioso mais uma vez. Então é muito interessante, né? Você viu aí que o nome Esther, né, significa... o nome Esther significa segredo, coisa que deve ser guardada, o tamanho das letras que eu falei para você, né? A questão da festa. Então eu espero que você tenha gostado dessa narrativa do livro de Esther e veja ali o capítulo 8, capítulo 9, sobretudo, que tem essas passagens sobre a morte, o enforcamento, né? A estratégia da rainha Esther para resolver isso e impedir o extermínio do povo. Ela é uma rainha muito querida em Israel, o nome dela é celebrado como aquela que uma vez na história lá atrás impediu o povo judeu de ser exterminado. E uma outra curiosidade, é a primeira vez que aparece a palavra judeu nas escrituras sagradas, se referindo a Mordecai. E aí você vai ver então que judeu, né, como Judá, tem na sua escrita hebraica a presença do tetagrama, né, do nome de Deus. Que Adonai te abençoe e te faça sentir mais prazer ainda em ler a Tanakh e você possa crescer no conhecimento da palavra dele. Amém? Até mais, meus queridos.